Como sobreviver no mundo que está esquentando Já temos os primeiros sinais. e ficando sem petróleo. Esta falta de combustíveis causará um impacto na vida de todos. As mentes mais brilhantes estão nos levando a combustíveis mais limpos e a descobertas tecnológicas. Que tal um carro que produz seu próprio combustível? Houve uma explosão de hidrogênio e vapor. Uma troca por moedas? Consumia apenas 50 centavos em eletricidade. Combustível feito do lixo do seu quintal. Muita energia em pequenas embalagens. Dissemos, nossa, será que conseguimos fazer com que produzam baterias? Na próxima hora, descobertas científicas que vão mexer com você. Isso é um novo combustível. É a revolução verde dos combustíveis. Ecotec, combustíveis do futuro. Imagine um mundo onde baterias de carros são montadas por organismos biológicos. Elas são não tóxicas, biodegradáveis e muito potentes. Este é o mundo da doutora Angela Belcher. Na época em que estudava na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, Angela andava nessa praia no pouco tempo livre que restava enquanto ela não estava se formando em Química, Bioquímica, Biologia Molecular e Engenharia Elétrica. Foi deste lugar que tirou inspiração para a radical linha de pesquisa que poderia mudar as baterias para sempre. Quando estamos pensando em forma de criar novas tecnologias, olhamos para elas por uma nova perspectiva. 500 milhões de anos atrás, quando o ambiente do oceano mudou, os organismos de corpo mole não produziam materiais rígidos, não tinham conchas. Na verdade, foi por causa da pressão seletiva e das mudanças químicas do ambiente que eles aprenderam a produzir conchas. Somente uma mente multidisciplinar como a de Angela veria isso e pensaria nisso. E dissemos, nossa, se organismos produzem conchas, será que conseguimos fazer com que produzam baterias? Ensinar organismos a produzir baterias parece coisa de outro mundo. Mas Angela Belcher deu um jeito. Essa estrutura é tão especial porque é baseada em nanotecnologia. A nanotecnologia refere-se a uma das menores unidades de medida, o nanômetro, que corresponde a 1 bilionésimo de 1 metro. Assim como a concha do abalone, Angela Belcher queria que suas nanobaterias fornecessem o poder e a perfeição dos sistemas biológicos. Eu isolei as proteínas envolvidas na produção da delicada estrutura da concha. E olhando na tabela periódica, eu pensei, mas e todos esses outros elementos? Essas proteínas que funcionam para a concha podem funcionar com outros elementos? E é bem impressionante porque eles podem funcionar em outros elementos. Tínhamos que escolher um organismo que fosse fácil de manipular e que pudesse se propagar rapidamente. Então, escolhemos um vírus. Vírus. Normalmente a palavra nos remete à doença, mas no laboratório de Angela Belcher é uma máquina verde. Então começamos com 1 bilhão de vírus que são geneticamente idênticos. Mesmo sendo iguais, os vírus têm diferenças, do mesmo modo que gêmeos idênticos têm aparência e personalidade diferentes. O que Angela Belcher e seus alunos precisam saber é qual destes vírus irá ligar com um material óxido metálico. Isso é o que os faz conduzir eletricidade. De 1 bilhão, poucos deles terão sucesso. Estes são os vencedores, são os que vamos manter e testar para tentar criar nossos eletrodos. Vamos pegar esses e isolá-los. Os vencedores são levados para o laboratório da doutora Paula Hammond, onde vão trabalhar dia e noite. Nós podemos construir películas muito finas somente juntando um material que tem a carga positiva e outro material que tem a carga negativa. A beleza do vírus é que, quando colocado sob uma superfície adequada, ele começa a se organizar em fileiras. Os vírus se empilham como tijolos e cimentos, formando uma placa sólida. Este é o lado positivo do grupo do vírus. Do outro lado, um vírus diferente produz uma placa negativa. Para finalizar, pequenos fios são instalados. Este é o produto final. Uma bateria de vírus ultra fina, ultra leve e totalmente à base d'água. É incrível!
Produzir uma bateria de lítio com alta capacidade de energia. Dessa maneira, não só permite uma produção mais ecológica, mas também faz com que possamos criar películas extremamente finas. Assim, podemos produzir microbaterias e macrobaterias em larga escala, todas muito leves, que podem ser carregadas facilmente e usadas em produtos portáteis. Isto é uma bateria recarregável de lítio. Outra vantagem é que, se tivermos a sequência certa, podemos fazer milhões e até bilhões de cópias. E toda vez que fizermos uma réplica, ela será idêntica e elas se montarão sozinhas nesta estrutura. É incrível o que podemos descobrir ao passar um dia na praia. É só pensar em como o abalone faz conchas. Eles não usam materiais tóxicos e quando o abalone morre, ele não introduz materiais tóxicos no seu ambiente. Isso é um ótimo exemplo a ser seguido. Um dia, Angela Belcher testará milhares destas baterias em um carro híbrido. Mas uma nova geração de baterias está levando o elétrico híbrido a quebrar recordes de distância percorrida. Vamos de carros que fazem 10 km por litro a elétricos híbridos que andam 40 km por litro. É uma boa redução na quantidade de gasolina consumida. Este passo levará as baterias de carro muito além de sua humilde origem. Existem 3 tipos de baterias que são muito usadas em automóveis. A primeira a ser usada foi a bateria de chumbo ácido. É a bateria que você tem no seu carro. Ela é barata, mas é pesada e não armazena muita energia. A segunda geração é a da bateria híbrida de níquel-metal. Tem melhor densidade de energia e melhor densidade de potência, mas ainda não tem o custo necessário para tornar um carro elétrico híbrido popular. Então, a nova tecnologia em que tem se investido muita pesquisa e desenvolvimento é a chamada bateria de lítio-íon. A bateria de lítio é a próxima onda de tecnologia em baterias. Existem algumas tecnologias sendo desenvolvidas principalmente por empresas que preferem permanecer no anonimato. Elas vão usar novas químicas ou novas formas físicas de materiais para alcançar resultados melhores. Acho que é cedo para dizer se essas são as descobertas que os defensores dos híbridos procuram. Mas há uma boa chance de que algo surpreendente aconteça nesta área. Uma destas descobertas acontece num laboratório de ciências materiais do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. O Dr. Yet-Ming Chiang é um especialista em baterias. Seus filhos vivem se perguntando por que seus brinquedos se movem tão rápido. Mas isso não é uma brincadeira de criança. Yet-Ming está desenvolvendo uma bateria que pode fazer o elétrico híbrido ultrapassar os 63 km por litro de combustível. Imagine o resultado disso no seu bolso. Hoje, os carros elétricos híbridos funcionam com baterias de níquel, mas elas são caras e grandes. Você perde espaço no porta-malas e não pode colocar peso no carro. E a vida útil destas baterias é curta. Quando Yet-Ming testou baterias de lítio, como as que são usadas em laptops, descobriu por que elas não funcionam em carros. Elas podem sofrer curto-circuito, superaquecer e explodir. Não são aceitas para o mercado de veículos. Então começamos a procurar uma classe de materiais chamada olivinas. As olivinas são uma classe de minerais achada facilmente na natureza em minerais geológicos. No laboratório, Yet-Ming dividiu as olivinas em pequenas partículas e adicionou metais como alumínio e zircônio. Agora, testando essas fusões, descobrimos que poderíamos ter altas taxas de capacidade de carga e descarga com esses materiais. O resultado foi um material que fica bem compactado dentro de uma bateria, o que cria muito potencial de carga elétrica. Para os testes, Yet-Ming precisa usar um compartimento selado. Com substâncias tóxicas e inflamáveis, ele criará uma nova geração de baterias de lítio. Agora eu vou montar a célula e vou fazer isso com a ajuda dessa pinça. Agora eu preciso pegar esse eletrodo positivo e colocá-lo bem aqui assim. E agora é só adicionar o eletrólito líquido. Ele remove a bateria do compartimento para testá-la. Este gráfico é uma curva de carga e descarga da célula que acabei de montar. Ele mostra a voltagem na escala vertical. Aqui são 3 volts, aqui 4 volts, 2 volts aqui embaixo.
A bateria pode ser descarregada em segundos, o que significa que libera energia rapidamente. É o que os carros precisam. Essa é a chamada célula 26650. É um pouco maior do que uma célula D. A eletricidade atravessa a célula como um raio. É 10 milhões de vezes mais condutiva do que as baterias de lítio anteriores. A chave é que isso pode fornecer uma quantidade enorme de energia. Para ver esta energia em ação, fique de olho nesta Kilocycle. A Kilocycle tem mais ou menos o mesmo tamanho e peso de uma moto comum. É movida por várias baterias e por um sistema elétrico de direção e foi projetada para corridas de dragster. Você está prestes a ver um teste que mostra o que a bateria criada por Yetming é capaz de fazer. A moto vai de 0 a 100 por hora em 1,4 segundos. Perto do fim, chegando na linha de chegada, o que se vê é uma bola de fogo. As baterias fornecem tanta potência que o motor é destruído. Fez o motor pegar fogo. Péssimo para o motor, mas é um novo marco em termos de potência de baterias. Para cada uma dessas corridas, a Kilocycle usa cerca de 1 centavo de eletricidade. Estamos falando de uma demonstração de potência e não de eficiência de combustível. Ainda assim, já podemos imaginar os benefícios no quesito eficiência. Com esta descoberta, Yetming Xiang planeja revolucionar a indústria automobilística. Ele já consegue rodar mais de 40 km por litro em seu híbrido elétrico. Uma bateria totalmente carregada permite que eu faça o caminho para minha casa em Framingham e volte para o trabalho no dia seguinte. Acabo usando 1/3 da quantidade de combustível. Quando se pensa em dependência de petróleo, isso é uma redução enorme no consumo de gasolina. Andrés e Adrian fazem parte de uma unidade especial. Eles procuram fontes de energia ocultas em Nova York. Escondido em um porão, abaixo do nível das ruas, o alvo é encontrado. Pura e 100% nojenta é a gordura nova-iorquina. Tudo bem, vamos subir agora. A maioria das pessoas já ouviu falar em abastecer um veículo com diesel de óleo de fritura ou óleo de soja usado. Virou moda nos últimos anos. Mas poucas pessoas pensavam que esta gordura cheia de impurezas poderia ser usada. E ninguém poderia imaginar que estes restos poderiam abastecer um destes. Pegamos gordura e sebo e transformamos tudo em combustível de avião. De avião? Fazemos o trabalho sujo. Com um processo batizado de Sentia, até a gordura mais repugnante pode ser usada em aviões. Porcos realmente voam. Sentia vem de crutus potência. É potencial da sujeira em latim. Também pode significar energia verde ou poder da porcaria. Achar uma alternativa verde para o combustível de avião é essencial. Uma viagem da costa leste à costa oeste dos Estados Unidos lança 2,5 toneladas de CO2 na atmosfera para cada passageiro a bordo. É a quantidade de dióxido de carbono que você lançaria no ar se dirigisse seu carro por 3 meses. É um fator importante no aquecimento global. Mas o biodiesel comum não é a solução. Ele viraria uma massa sólida e inútil nas baixas temperaturas e pressões em voos de maior altitude. Por sorte, estes cientistas creem que encontraram a resposta na sua frigideira. Temos que começar com a ideia de que vamos fazer um combustível que, do ponto de vista do motor, é muito diferente do combustível derivado do petróleo. Tudo bem, mas como esse combustível vai do lixo para o avião? É aí que entram Andrés e Adrian. Eu entro nos porões e aspiro a gordura armazenada. E eu vou lá e recolho tudo. Ei, Adrian, temos uma emergência. Você pode ir à expedição? Olha, nem no meu sonho mais absurdo, eu podia imaginar que tinha tanta gordura na cidade de Nova York. Esta exploração de energia urbana é uma ideia genial de George MacDonald. Olá!
Nova York gera mais de 680 milhões de litros de óleo e cerca de 230 milhões de litros de gordura todo ano. Quando fiz a pesquisa, comecei a olhar para Manhattan e para o resto de Nova York como um poço gigante de gordura. O plano de McDonald é bastante engenhoso. Através de uma organização sem fins lucrativos, a Fundação Dole, ele achou uma solução boa para todos, juntando ex-moradores de rua... Estou na rua 88, com a 2ª Avenida. ...e gordura inutilizada. Não só podemos transformar esse resíduo em combustível, como podemos limpar o ar. Hoje estamos conseguindo mais de 11.300 litros por semana. Converter essa sujeira em algo útil é um problema químico. Um problema que estes rapazes resolveram. Dave Butler ganhou um jogo de alquimia quando tinha 7 anos. Ele tem feito experiências desde então. Agora, graduado em engenharia química, ele está enfrentando seu maior desafio. Qualquer um pode fazer combustível a partir de óleo de batata frita, mas isso é mais complicado. Não. Para! Tudo bem? A gordura descartada chega aqui contaminada com uma variedade de coisas. Tampas, copos de café, luvas de borracha, fibras de esfregão. Onde outros veem lixo inútil, Dave Butler vê biodiesel de baixo custo. É só separar mecanicamente para tirar todos os sólidos. Nessa sopa bem gordurosa, há longas cadeias de moléculas que Dave sabe que deve quebrar para produzir combustível. Outros pesquisadores já tentaram aquecer a mistura, mas isso demanda muita energia. O que não vem a calhar quando se quer um combustível ecológico. Dave sabia que poderia achar uma maneira melhor com química criativa. Com tentativa e erro, ele achou a combinação perfeita de ácido, metanol, potássio e pouco calor. Juntos, eles separaram a gordura e a glicerina que podem abastecer um carro. O processo começa quando o Ed determina quanto ácido graxo livre há no óleo. Dependendo da quantidade, o computador decide se injeta mais ou menos ácidos, bases ou outras substâncias no reator. E começa a cozinhar o biodiesel. Depois que ele entra no reator, aquecemos mais ou menos 120 graus e começamos a obter um biodiesel bem limpo e puro. Ele é vendido para os distribuidores por cerca de 60 centavos de dólar o litro. Enquanto isso, na Carolina do Norte, o time da Sentia acabou de receber seu último lote de gordura. Estamos ansiosos para usar isso antes que nos expulsem do laboratório. Aqui, usar significa transformar qualquer coisa em combustível. O Dr. Bill Roberts sempre foi bom para encontrar diferentes fontes de energia. Quando eu estava no jardim da infância, convenci meu melhor amigo, Peter Calvert, que poderíamos construir um foguete para ir à Lua nesse porão. Estávamos indo bem, meio devagar, mas firme, até que o pai dele descobriu que estávamos tentando desmontar o forno e transformá-lo num foguete. Anos depois, ele ainda procura meios inusitados para o transporte aéreo. Hoje, ele usa gordura. O etanol existe há alguns milhares de anos. O biodiesel existe há aproximadamente 30 anos, mas esse processo é totalmente novo. E isso é tecnologia de ponta. É uma missão difícil. Primeiro desafio, o motor a jato. A infraestrutura necessária para construir um avião custa bilhões de dólares. Os fabricantes de motores dizem, nós não vamos fazer um motor a jato que funcione com o seu combustível. Você precisa fazer um combustível que funcione no nosso motor. Então, é claro, começamos com essa ideia. Próximo desafio, condições de voo. É bem frio lá em cima. Estas moléculas não têm as propriedades que queremos. Elas geralmente se solidificam em temperatura ambiente. É óbvio que isso não vai funcionar em um jato a uma atmosfera de 50 graus negativos. Então, como se faz um porco voar? No primeiro passo do nosso processo, reduzimos tudo à forma mais simples de gordura. Pegamos gorduras de baixo teor, gordura animal, óleo vegetal, óleo de fritura usado, qualquer coisa, e submetemos a altas temperaturas, água e altas pressões. A gordura se divide em ácido graxo livre e glicerol. Eles descartam o glicerol, que é a substância mais vasta da mistura. Em seguida, retiram o oxigênio, já que este elemento existe em abundância quando se está voando e não será necessário no combustível do avião.
Isso é uma autoclave de movimento contínuo, um reator de rotação de alta pressão e alta temperatura. Estamos falando de quase 540 graus Celsius. Nós pegamos os ácidos graxos livres e esquentamos ainda mais, submetemos a mais pressão. Isso quebra as moléculas dos ácidos e extrai as moléculas de oxigênio que não queremos. Sobra um hidrocarboneto de cadeia longa, parecido com o petróleo. Neste ponto, ele é similar ao petróleo. As moléculas estão arranjadas em cadeias como esta. O problema é que o petróleo tem um baixo ponto de fulgor e se inflama facilmente, o que não é bom para um avião. No terceiro passo do processo, calor, altas pressões e um catalisador forçam as moléculas a se agruparem. Nesta configuração, a substância é bem menos inflamável, como o querosene de aviação usado hoje em dia. Terminado esse terceiro passo, temos uma classe de moléculas que é praticamente igual ao combustível de avião, derivado de petróleo, que usam atualmente. Achamos que até o final de 2008 estaremos prontos para produzir esse combustível em escala comercial. Resumindo, ele vem de gordura descartada, libera menos gases tóxicos do que o combustível normalmente usado em aviões e não afetará negativamente a política externa. O motor do avião não vai distinguir o nosso combustível do que seria tirado do Oriente Médio. Mas uma pergunta que sempre vem à tona é: eu poderia usar gordura humana de lipoaspiração como fonte de combustível? A resposta é sim, claro, pode. Então, se quiser ser voluntário, me ligue e a gente vê o que pode fazer. E se você tivesse o carro que produzisse o próprio combustível sempre que necessário? Você nunca precisaria abastecer. O Dr. Jerry Udall achou um meio, acidentalmente. Um dia, ele estava fazendo experimentos com semicondutores, fundindo alumínio e galho. Quando eu adicionei água para limpar o material derretido, houve uma explosão de hidrogênio e vapor de uma forma bem espetacular e muito surpreendente na hora. O que aconteceu com Jerry foi um incidente feliz. Eu fiquei muito empolgado, mas passei várias horas refletindo no meu escritório até descobrir o que havia acontecido. Ele descobriu uma maneira de fazer hidrogênio de imediato. Geralmente, o alumínio cria uma camada protetora quando entra em contato com oxigênio. Forma-se uma camada de óxido de alumínio que protege o alumínio de mais corrosão ou de uma reação com água. Mas, quando Jerry adicionou o galho, esta substância removeu a camada protetora do alumínio. Então, o oxigênio contido na água pôde reagir com o alumínio, liberando o hidrogênio instantaneamente. Se você tiver uma liga de alumínio e galho e colocá-la em contato com a água, o hidrogênio se separa das moléculas de oxigênio da água para se tornar gás hidrogênio livre. Jerry usa um confeito de chocolate para explicar sua descoberta. Este doce, por exemplo, tem chocolate no meio e uma casquinha por fora. Se tirarmos a casquinha, ele se torna chocolate puro e fica muito reativo. Assim como o chocolate, o hidrogênio é liberado e borbulha na superfície. 2, 1, decolar! A NASA tem usado hidrogênio em suas missões há décadas. O problema é que ele é um combustível muito caro e altamente explosivo. A verdade é que as pessoas não gostam de ter uma grande quantidade de hidrogênio por perto. Com a liga de Jerry, ninguém precisa se preocupar em se tornar um foguete na estrada. Fazemos uma coisa que é segura para andar por aí. Tem muita energia e pode ser convertida em hidrogênio quando necessário. Só precisamos desenvolver uma infraestrutura para distribuir o combustível para o consumidor que irá usá-lo. Você pode vir a comprar um tanque cheio de pastilhas e conectá-lo ao seu carro. Essa tecnologia tem uma boa chance de reduzir a dependência americana do petróleo internacional. Estamos usando alumínio que pode ser explorado em várias minas e em outros lugares além do Oriente Médio. Há minas nos Estados Unidos, em Oklahoma, por exemplo. Então, há uma grande chance de reduzir a dependência do petróleo.
Diferentemente de muitas outras tecnologias que fazem uso do hidrogênio, o método de Jerry não emite carbono. Há benefícios significativos no uso de células combustíveis e propulsão a hidrogênio, mas o problema é fazer com que o hidrogênio tenha um preço acessível e garantir que ele não seja um cavalo de Troia na questão da emissão de carbono, principalmente se esse hidrogênio for feito, por exemplo, de carvão, fogo e eletricidade. Jerry espera abastecer carros de Golf em breve. Ele tem certeza de que seus netos dirigirão com hidrogênio. Meu sonho é que 100 milhões de carros passem a rodar com nossa liga de galho e alumínio, a qual adicionamos o que está caindo na minha cabeça agora: água, a maior e melhor fonte de energia renovável. A máquina de produção de hidrogênio mais eficiente da Terra é uma que vemos todo dia. Toda vez que a luz do sol atinge as folhas, elas produzem hidrogênio. E se pudéssemos fazer todo o hidrogênio necessário com energia solar? No MIT, o Dr. Daniel Nocera está trabalhando nisso. Eu comecei a me preocupar com energia no dia em que virei um cientista. De quanta energia vamos precisar no futuro? Sem emissão de carbono. Em apenas 1 hora, a quantidade de energia que toca o solo da Terra é maior do que a energia usada durante 1 ano. Então há muita energia vinda do Sol. E não estamos fazendo nada com ela. O Dr. Daniel Nocera está determinado a usar suas habilidades científicas para capturar esta energia desperdiçada. Ele quer usar a luz do sol para produzir hidrogênio. Aqui está a nossa inspiração. É esta árvore e suas folhas. Elas são máquinas impressionantes. As folhas absorvem a luz do sol que está batendo nelas agora mesmo. Elas estão realmente cheias de energia. Dentro de cada folha, a luz do sol aciona uma dança molecular extraordinária: a fotossíntese. Durante esta dança, a forte ligação entre oxigênio e hidrogênio na molécula da água é quebrada. A água em si não é um combustível. Ela é muito estável, mas se os átomos da água mudam de parceiros e formam 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, temos um combustível muito energético. Se os humanos pudessem fazer o que as folhas fazem, teríamos um estoque ilimitado de hidrogênio limpo para suprir nossos carros e casas. Então precisamos ir para o laboratório fazer o que as plantas fazem. Dan Nocera se propôs a cumprir esta missão há 25 anos. Mas decodificar a natureza nunca é simples. Depois de anos de experimentos, sua equipe descobriu um composto especial que Dan acredita ser capaz de separar a molécula de água. No núcleo deste composto há ródio, um metal precioso da família da platina. Precisamos ver se esse composto funciona. Ele realmente tem ação sobre a água, produzindo hidrogênio e oxigênio. Para fazer isso, trouxemos o composto para esse laboratório, onde temos um sol artificial. No laboratório, a luz do sol vem de um poderoso e enorme laser. O experimento começa e todos prestam muita atenção. Veja bem, temos amarelo naquele. Uma das primeiras coisas que fazemos é procurar, por assim dizer, pequenas bolhas. Bolhas significam que a ação do laser sobre o composto gerou hidrogênio. Embora o feixe de luz pareça contínuo, ele pisca por uma minúscula fração de segundo, conhecida como femtosegundo. Então, por que o laser precisa ser tão curto? Esse milionésimo, esse bilionésimo de segundo é um intervalo muito curto. Bom, isso acontece porque uma vez que a luz atinge esse composto e forma um estado de muita energia e muita agitação, nós precisamos seguir essa luz em tempo real. Então, nós observamos a energia fluir desse estado de agitação, da molécula especial, o nosso composto. Observamos a energia fluindo do nosso composto e depois se dissipando, saindo desse estado de agitação e indo para a água, onde vai quebrar as ligações de hidrogênio e oxigênio para produzir mais hidrogênio e oxigênio. Quanto tempo o outro estava levando? Acontece todo dia na natureza. Folhas convertem luz do sol em combustível. Mas realizar isso em um laboratório seria um pequeno milagre. Os computadores e câmeras de alta velocidade captarão a menor mudança. No início, nada acontece.
Após alguns minutos, algo se move. Primeiro, uma bolha. Depois, outras. Olhem bem, contemplem. O que viram foram bolhas. Podemos ver as bolhas literalmente subindo na solução. Quando nós vemos isso, sabemos que o sistema está funcionando. E isso é um evento muito empolgante. Somente depois que analisamos aquela bolha, pudemos dizer que aquilo era mesmo hidrogênio. Nesse momento, sabíamos que tínhamos alguma coisa. É um feito enorme, mas a dificuldade continua. Neste experimento, Dan Nocera não quebrou uma molécula de água, que é o que as folhas fazem. Ele usou uma solução de ácido clorídrico, substância formada por uma molécula de hidrogênio e uma molécula de cloro. Esta ligação é mais fácil de ser quebrada do que a da molécula de água. Além disso, o ródio utilizado no composto especial é muito caro para ser usado para fins comerciais. Não há como manter uma potência econômica com base no ródio. Mas este experimento deixa Dan cada vez mais perto de produzir hidrogênio. A experiência nos dá uma ideia para tentar descobrir como podemos fazer isso usando metais mais baratos, coisas como ferro e níquel, para dividir a água em hidrogênio e oxigênio. Veja bem, se isso for realizado, teremos uma nova possibilidade de energia. Nesta nova possibilidade, o petróleo não se faz necessário. Porque o petróleo é o equivalente à água mais luz. Essa é a esperança. Por isso o Sol é tão interessante para quem procura o nirvana das fontes renováveis, a última resposta para o problema de energia. Agora, nesse meio tempo, vai ser essencial usar toda a nossa tecnologia para tentar alcançar o que a natureza faz no processo de fotossíntese. E se você pudesse achar a solução para o problema dos combustíveis em seu quintal? O Dr. Lonnie Ingram acha possível. Nós trabalhamos num processo para converter esse lixo e madeira triturada em combustível. Seu segredo? Um novo e radical modo de produzir etanol. Etanol de celulose. Nos últimos anos, o etanol vem sendo considerado a grande esperança verde para substituir o petróleo. Pessoas de todo o mundo estão plantando seu combustível. Nos Estados Unidos, ele é feito de grão do milho. Hoje o milho é usado para produzir 19 bilhões de litros por ano. Mas muitos cientistas enxergam problemas no etanol. Ninguém quer a colheita para a produção de biocombustível competindo com a colheita de alimentos. No México, a crise da tortilha encheu as ruas de manifestantes quando o milho, produto básico, ficou muito caro. Estamos criando uma situação em que algumas pessoas se presenteiam com luxuosas viagens às custas de um povo que só precisa comer. Lonnie Ingram analisou o problema do etanol e imaginou: é possível extrair etanol das partes não comestíveis das plantas? As espigas, talos e folhas do milho podem ser usados para fazer etanol. Ele encontrou inspiração observando o desperdício de material na Flórida. Corte de grama, cascas de laranja, talos de cana. Os habitantes do estado praticamente nadam em matéria-prima. Isso são pilhas de restos de madeira e de quintais em Gainesville, na Flórida. Em todos os Estados Unidos, 1 bilhão de toneladas de biomassa vegetal é produzida anualmente. Mas descobrir como transformar todas estas sobras em etanol não foi fácil. Lonnie Ingram conhece a história. Ele sabe que a biomassa de madeira já foi usada como fonte de combustível no passado. Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, porções de madeira eram convertidas em combustível. O álcool era feito de serragem, mas o processo não era eficiente, o que nunca o tornaria um combustível verde significante. No começo do século XX, fazia-se experimentos para produzir açúcar cozinhando a massa vegetal em ácidos diluídos. Lonnie começou da mesma maneira. Ele picou talos e troncos num tamanho pequeno e uniforme. Veja, com o tamanho reduzido em menos de 2 centímetros, o material vai ser tratado com ácido diluído e submetido a alta temperatura. Isso vai solubilizar a porção de açúcares e abrir a estrutura da madeira. Depois disso, ele sabia que precisaria trilhar outro caminho, um que fosse verde e eficiente. Na conversão de biomassa vegetal em etanol havia um problema, e esse problema estava nos tipos diferentes de açúcares presentes.
Grãos de milho, por exemplo, possuem açúcar de fácil digestão, mas talos e espigas contêm tipos diferentes. E esses açúcares são mais difíceis de quebrar. Mas difícil não significa impossível. Depois de várias tentativas, Lonnie Ingram descobriu o segredo. Começamos com o E. coli, um organismo que está presente como parte integrante do nosso sistema digestivo. Sozinha, a E. coli transforma a celulose em ácido lático inútil. Mas Lonnie achou um modo de enganar a natureza. Ele adicionou 2 genes à bactéria E. coli e a transformou numa eficiente máquina de produzir combustível. Este é o organismo que desenvolvemos. Esse mesmo organismo pode usar aqueles açúcares e transformá-lo em etanol. Essas colônias de E. coli estão fazendo a fermentação agora. Uma versão geneticamente modificada do organismo que habita nosso intestino transforma talos e folhas em um combustível valioso. Cada tonelada seca desse material pode ser convertida em 190 a 380 litros de etanol. Isso pode triplicar a renda de fazendas e ranchos e ainda pode dar aos americanos cerca de 250 mil novos empregos na construção das indústrias de biocombustível. Futuramente, a biomassa vegetal pode substituir 35% do nosso combustível, sem prejudicar o suprimento de comida. Uma fábrica já está funcionando em Jennings, no estado da Louisiana, e é capaz de produzir até 114 milhões de litros de etanol por ano. Outras estão a caminho. Isso pode ajudar, isso poderá contribuir muito. Daqui a alguns anos, pode ser uma das opções no posto de gasolina. Vamos ter que ir ao posto com um cartão de crédito e uma calculadora para escolher o combustível que vai sair mais barato naquele dia. Mas e se você pudesse dirigir sem nunca precisar ir ao posto de gasolina? É o que Bob Schneeves quer. Bob é um tipo de gênio que pode acabar com nossa dependência em petróleo. Para resolver esse problema que temos hoje em todo o planeta, de excesso de veículos e de consumo exagerado, e enfim, todas essas coisas, vamos ter que passar a usar veículos elétricos. A missão de Bob é mostrar a todos que o verde pode ser fácil e divertido, como esse patinete caseiro. Eu queria uma coisa simples, direta e clara, que fosse como um soco na boca. Uma coisa que as pessoas realmente pudessem entender e pegar o sentido. 2 baterias, 2 motores, uma direção. Todas as suas invenções funcionam com energia limpa e renovável, inclusive sua grande roda solar. Os painéis solares instalados sobre a garagem carregam as baterias que Bob usa para movimentar suas invenções, mesmo aquelas com 2 pernas. Eu ia fazer uma cirurgia no joelho e, quando me exercitava na escola de medicina, eu queria entender os movimentos que nos levam a andar. E quando me dá uma curiosidade como essa, eu não aguento. O único jeito de descobrir é construindo um modelo. Então, eu construí um par de pernas e elas são do meu tamanho. Todas as proporções. Sou eu. E esse é um veículo movimentado por energia solar carregado pelo sol. Só que esse não tem painéis no topo. E por que o andador solar tem a cara do Arnold Schwarzenegger? Agora a Califórnia tem um governador que entende disso. Ele entende a questão ambiental. E se posso fazer alguma coisa para ajudar o Arnold a abordar essas questões de sustentabilidade e meios de transporte, eu vou fazer o que puder. Depois ele vai ter um terno, depois do terno uma camisa branca, uma gravata que vai vir até aqui. É o que pretendo fazer, é um trabalho em andamento. Este exterminador solar usa uma fonte de energia 100% renovável, mas é uma edição limitada. Se quiser um exemplar, terá que falar com Bob Schneeves. Enquanto o resto do mundo procura o melhor combustível ecológico, o físico Amory Lovins diz que a solução para o problema sempre esteve em sua garagem. Quanto mais eu pensava na física do carro, mais óbvio ficava que as pessoas estavam pensando ao contrário. Os carros de hoje são grandes, rápidos e potentes, mas em matéria de combustível, há algo errado na matemática.
Como físico, tenho imaginado por que nossos carros usam apenas 1/3 da energia do combustível para se mover. No final das contas, quase 90% de todo o combustível quase nunca chega às rodas. Para onde ele vai? Se perde no motor, direção e acessórios. Subtraia tudo isso e terá como resultado 6%. É a parte do combustível que acelera o carro e, em seguida, o freia. Só 0,3% da energia do combustível de fato movimenta o carro. Amory Lovins e sua equipe para estudo de combustíveis verdes do Instituto Rocky Mountain foram à luta. Há tanto desperdício hoje em dia que achamos que desenhos e tecnologias mais inteligentes podem reduzir o desperdício drasticamente. A equipe queria inventar um carro super eficiente, mas não queria que ele fosse muito pequeno. Se for muito pequeno, o veículo se torna menos seguro. E também se torna menos desejado por consumidores americanos com grandes famílias. Então, como cortar o desperdício sem cortar o tamanho? Pensei numa nova distribuição de espaço que combinasse os conceitos super leve, baixa aderência e híbrido. E isso se tornou o conceito do hipercar. Eles viram cada parte do carro com novos olhos. Um fator muito importante é o ar-condicionado. Em alguns carros, ele é grande o suficiente para resfriar uma casa durante o verão. Assim como uma casa ecológica, o carro teria vedação e janelas duplas. Parte do problema com esse eficiente veículo é que ele deve ser desenhado para máxima integração. Peças como os assentos seriam integradas ao chassi do carro. Também traria uma sensação geral de luxo sem ser muito grosso ou pesado. Se conseguirmos deixar o carro mais leve, não vamos precisar de tanta potência para movê-lo. Isso leva a um motor menor e menos baterias. Ironicamente, a maior economia veio da indústria de carros de corrida. Fibra de carbono. A fibra de carbono é 10 vezes mais resistente que o aço. E a metade do peso, mas... Fazer um carro com fibra de carbono artesanalmente, como fazem os de corrida, é muito caro. Para usar fibra de carbono em um carro comercial, Amory e sua equipe teriam que criar um jeito. Fácil. Eles reinventaram a tecnologia. Ouça esse barulho. Os plásticos mudaram muito dos anos 60 para cá. A fibra de carbono nunca foi produzida tão rapidamente e com tanta resistência. Na Fiberforge, 50 mil fios de fibra são entrelaçados e se transformam em fitas. As fitas se tornam painéis flexíveis. Unidos, os painéis são aquecidos. Esse tem umas 20 camadas. Produção de carros a uma velocidade incrível. Então esse passo leva 3 minutos. Esse também e essa forma final também leva 3 minutos. Então, no final, podemos produzir 50 mil ou 100 mil unidades por ano com esse processo. Vai ser, com certeza, o processo de maior volume do mundo. A estrutura dos carros atuais tem centenas de peças, que somam peso e custo. A estrutura da Hypercar tem 14 peças integradas. Essa estrutura faz com que ele seja muito mais rígido, mais forte e leve. Há uma ideia geral de que carros mais leves são menos seguros. Achamos que essa ideia está errada. Um carro mais leve vai acelerar melhor, vai ser mais fácil de controlar e vai brecar mais rápido do que um carro mais pesado. A equipe ainda conseguiu economizar mais combustível embutindo os espelhos laterais e fazendo os pneus com um material mais rígido. Isso diminui a aderência e, consequentemente, o consumo. Eles reduziram até o peso dos faróis. O resultado? O carro da próxima geração, o Hipercar. Um veículo leve com capacidade para ser híbrido elétrico. Achamos que vai chegar ao mercado em 3 a 5 anos. Ele vai comportar 5 adultos confortavelmente. Pode puxar até meia tonelada numa ladeira bem inclinada. Tem aceleração rápida de 0 a 100 em 7 ou 8 segundos. É um utilitário que fará mais de 42 km por litro. As montadoras de automóveis não param de ligar para a Amory Lovins. Eles dizem, já pensávamos em fazer esse carro. Agora vemos um jeito de fazê-lo. Vamos nos unir. O Hypercar envergonha os carros bebedores. Ele é tão eficiente que parece até uma usina móvel. Seu carro pode chegar à garagem com uma grande quantidade de energia potencial armazenada. Então seria mais eficiente devolver essa energia para a rede elétrica.
Funciona nos dois sentidos. Transfere energia para a fonte de onde atirou. É um híbrido elétrico que permite não só transferir a energia para o carro, como também devolvê-la quando conveniente. Como isso funciona? Seu carro teria energia de sobra. Todo dia você venderia a eletricidade que o veículo não usou para a companhia de energia. No final do mês, você receberia um cheque. Imagine só, o carro, um dos maiores problemas na questão dos combustíveis, seria a solução para a energia. Se fizermos uns cálculos rápidos, vamos ver que a potência gerada por todos os carros nas ruas e estradas é 7 vezes maior que a potência de todas as usinas elétricas dos Estados Unidos juntas. Então, nossos carros são uma fonte de energia muito maior do que toda a rede elétrica em si. Isso mostra o potencial revolucionário que esses carros têm. Eles podem fornecer energia de um modo que nunca imaginamos. Uma estrada com carros que redefinem a eficiência e a inovação. Vamos usar muito menos energia. Um posto com uma imensa variedade de combustíveis. Vamos precisar de tudo. Vai ter que ser uma mistura de energias. Um mundo repleto de possibilidades verdes. Há muito otimismo na comunidade científica porque finalmente conseguimos as ferramentas. Com mentes brilhantes concentradas no futuro, acabar com nossa dependência em petróleo é possível. Estamos mudando o mundo. Versão brasileira Vox Mundi.